Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, animadores da liturgia, queridos internautas que nesse momento nos acompanham, a igreja celebra hoje o chamado quarto domingo da Quaresma, o domingo da alegria. E em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos dramas, a gente falar de alegria, quando a gente percebe tanta angústia, tanto desânimo presente na vida das pessoas, em virtude do tempo que nós estamos vivendo, mas é essa alegria que brota da certeza de que Deus é misericórdia. E a liturgia deste domingo, ela tem como ponto central a compaixão e a misericórdia divina. Isso resulta para nós em alegria, saber que apesar de nossas faltas, apesar das nossas erranças, das nossas infidelidades, Deus permanece fiel e Deus é misericordioso. E a sua misericórdia não é a misericórdia de um grupo, de uma classe, mas é uma misericórdia que se estende a todos os povos e nações. Muito bom a gente se alegrar por isso, porque Deus é rico em misericórdia, como diz São Paulo. Na segunda leitura a gente já vê de imediato essa definição que Paulo passa para nós de Deus. Nos alegremos não por causa da pandemia, não, jamais. Não porque pessoas estão se indo, não, de maneira alguma. Mas nos alegremos porque Deus é misericórdia e a sua misericórdia já começa a imperar sobre este mal que age no nosso tempo. A gente precisa ter sensibilidade para perceber que Deus já está agindo, que respostas estão sendo dadas. Agora nós também precisamos deixar que a misericórdia de Deus atue na nossa vida. A gente não se feche a essa misericórdia. Então, a gente estava agoniado, então aí chegou a vacina, muita gente já está sendo vacinado. É um processo lento, porque é algo que exige produção, e exige paciência, mas a resposta está sendo dada, Deus está sendo misericordioso, tá certo? Aos poucos está pondo freio a esse mal que nos atinge, e mesmo sabendo que essa pandemia, ela aparece como resultado das atitudes humanas, da relação do homem, da relação do homem com a própria natureza. Então a gente vai vendo que o vírus chega de uma forma muito forte, porque ele já existiu antes. Então a gente tomar cuidado para a gente não estar fazendo uma leitura errada do acontecimento. Deus é misericórdia, e a sua misericórdia impera sobre o mal, sobre esse momento que nós estamos vivendo. Quantas pessoas já foram salvas? Quantas pessoas já saíram vitoriosas? Quantos médicos estão dando a vida? Isso não é misericórdia, não é Deus tocando nessas pessoas? Enfermeiros se arriscando a perder a própria vida, quer dizer, às vezes não vê nem a família, fica isolado.
A misericórdia de Deus, ela está agindo na vida das pessoas. É importante a gente olhar isso. Então, essa é a causa da nossa alegria. Deus é um Deus misericordioso. Apesar de nossas faltas, apesar de nossas infidelidades, apesar dos nossos deslizes, Deus não deixa de ser misericordioso para conosco. E isto está bem presente na primeira leitura, tirada do livro dos Crônicas, né? Onde nós vamos ver que o povo estava sendo um povo que estava mergulhado nas infidelidades, um povo que estava tendo práticas abomináveis, profanando o templo, rejeitando os mensageiros de Deus, né? E chega um momento então que esse povo começa a ser invadido pelos caldeus, né? E são deportados para a Babilônia. Claro que a leitura que se faz é que é um castigo. Claro que a leitura que se faz é um castigo, mas eu pergunto a vocês: o amor castiga? Muitas vezes nós atribuímos a Deus o que não é de Deus. Então, o povo foi infiel, o povo profanou o templo, o povo rejeitou os mensageiros, tudo isso foi escolha do povo. Então, claro que na época foi lido como um castigo, mas hoje nós precisamos ver que aquilo que aconteceu foi consequência das escolhas que o povo fez. Ainda hoje nós estamos aí diante dessa situação e dizemos que é castigo de Deus. Mas não foi o homem que está desmatando tudo? Não é o homem que está sujando tudo? Poluindo tudo? É castigo ou é consequência? Muito importante a gente fazer a leitura. É castigo, é muito mais fácil dizer que é castigo de Deus do que dizer que sou eu que sou culpado. Sou eu que sou culpado, sou eu que estou queimando as florestas, sou eu que estou tornando o clima insuportável, em nome da ambição, em nome do capital. Então a gente fica querendo dizer que é castigo de Deus. Não, é resultado da ação humana. Muito importante isso, né? A gente ter cuidado para a gente não atribuir a Deus aquilo que não é de Deus, né? Tá certo? Então aí, naquela época, tudo bem, a leitura que o autor fez é que foi um castigo. A saída, a destruição da cidade, a destruição do templo, a saída para a Babilônia, foi feita a leitura como se sendo um castigo. O povo foi infiel, o povo profanou, o povo rejeitou e está aí o castigo. Deus castigou o povo. É a leitura da época, tá certo? Então nós vamos ver que depois Deus vai usar de compaixão desse povo infiel. Deus vai usar de misericórdia para com esse povo que profanou o templo, que rejeitou, que reagiu diante dos seus mensageiros. Deus vai ser misericordioso. E aonde está a misericórdia? Em que consiste a ação misericordiosa de Deus? É Deus pondo fim no exílio do seu povo. É Deus trazendo de volta aqueles que um dia saíram, agora voltam para Jerusalém, para recomeçar a sua história, para edificar o templo destruído, para dar vida àquela cidade que está como se não tivesse vida, né? Então Deus é misericórdia. Ele podia bem chegar e dizer: fiquem para lá mesmo,
resolvam-se para lá, não quero mais conversa. Mas Deus não age como a gente. Deus não tem um coração mesquinho como nós temos, né? Por isso que Deus, agora através de Ciro, Deus age em benefício da libertação do seu povo, trazendo de volta para Jerusalém, para ter um novo começo na sua história, né? Então é a misericórdia de Deus que põe fim ao exílio do seu povo. E Deus utiliza uma pessoa que não estava dentro do povo de Israel. Por quê? Porque a misericórdia não tem fronteiras. A misericórdia não tem barreiras, não tem limite, não é? Então Deus escolhe exatamente uma pessoa que não faz parte do seu povo para tirar o povo lá do exílio. Isso é muito bom para a gente ter essa visão de que a misericórdia de Deus, ela pode acontecer na nossa vida, através de pessoas nossas, mas através até de quem não é de igreja. Está aí o exemplo de Ciro, né? A misericórdia divina não tem fronteiras. Como é bonito isso, né? Como é bonito. Então, quantas vezes eu, você, cada um de nós não fez essa experiência de volta, de Deus te trazer ao convívio da família, de Deus te libertar de situações difíceis, mesmo sabendo que você errou, mesmo sabendo que você foi infiel, que você foi indiferente. A misericórdia de Deus prevalecendo na vida do povo e na vida de cada um de nós hoje. Que maravilha! Esse é o motivo da nossa alegria, porque Deus é misericórdia. O que seria de nós sem a misericórdia divina? O que seria de nós se Deus não tivesse esse coração tão cheio de ternura, tão cheio de compaixão, que é capaz de sempre agir em nosso favor, mesmo quando nós o ferimos pelas nossas infidelidades, pelas nossas atitudes, pelo mau testemunho, pelo mau exemplo. Mas é um coração que se derrama em misericórdia, é o coração de Deus. Eis a nossa alegria, um Deus que não é distante, um Deus que não é indiferente, mas um Deus que se sensibiliza com a realidade do seu povo e com a realidade de cada um de nós, e vem ao nosso encontro através da sua misericórdia. Hoje eu tenho certeza que muitas pessoas, mesmo quem não está me ouvindo, deve estar pronunciando esta frase: eu dou graças a Deus porque encontrei misericórdia. Eu estive na beira da morte, eu sei que eu nem mereço, mas eu encontrei misericórdia diante de Deus. Que alegria, que felicidade. Deus não se perde nas minhas faltas, Deus não se perde na minha podridão, na minha miséria humana, mas Deus faz acontecer a sua misericórdia no meu nada, que é cada um de nós. Como é importante a gente frisar isso, não é? O Deus que agiu lá, trazendo o povo para Jerusalém, libertando o povo da Babilônia, é o mesmo Deus que age hoje na vida da igreja, na vida de tantas pessoas, de tantas famílias. É no mundo inteiro Deus agindo, erguendo pessoas, libertando pessoas dessas situações. E nós só temos a repetir esta frase:
Dou graças a Deus, porque nele eu alcancei misericórdia, Padre. Quanta besteira eu fiz, quanta coisa errada eu falei, às vezes até zombar eu zombava da doença, eu dizia até que não existia. E agora, quando eu me vi na mesma situação dos outros, em que eu caí em si, Deus veio ao meu encontro e me salvou. Bendito seja o Deus da vida. Que maravilha a gente poder sentir que Deus é isto que eu estou dizendo. Deus é misericórdia. A fidelidade dele não depende da nossa, o amor dele não depende do nosso. A ternura dele não depende da nossa ternura, ele vem ao nosso encontro. E aí então, depois nós vamos ao Evangelho. Ao Evangelho, onde a misericórdia toma forma humana na pessoa de Jesus. Jesus que se encontra com a pessoa de Nicodemos. Jesus se deixa encontrar nas claras ou as escondidas, Jesus sempre se deixa encontrar. O que ele quer de nós é fidelidade. Nicodemos era aquela pessoa que se encontrava com Jesus às escondidas, diz o texto. Mas Jesus é a luz. E Nicodemos, ao se encontrar com Jesus, começa a ter esse diálogo em que Jesus vai lembrar aquela cena que Moisés ergueu a haste para salvar a vida das pessoas mordida pelas serpentes. E Jesus categoricamente faz uma analogia, faz uma belíssima comparação. Assim como Moisés ergueu no deserto a haste, o Filho do Homem será erguido. Então, nós vamos ver que se Moisés ergue a haste para salvar as vidas apenas naquele momento, Jesus é o enviado do Pai que na cruz atrai todos para si, tendo em vista a salvação de todos. E o texto diz: Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, para que o mundo seja salvo por ele. O mundo não é uma pessoa, não é um grupo, não é uma classe, mas o mundo, o todo. A gente precisa entender, né, que quando ele fala que veio não para condenar, mas para salvar o mundo. Não é? A ação dele ser uma ação dirigida a todas as pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, de todas as religiões, sim, de todas as culturas, né? Não é só do católico, não é salvar só quem é cristão. Onde é que fica o judeu? Onde é que fica o islamita? Mas eu vim para que o mundo seja salvo. E aí ele vai colocando, conversando com Nicodemos, mostrando a importância da gente ser luz, viver na verdade. Nicodemos, a gente não pode viver de esconderijo. A gente não pode viver, não, a gente tem que viver de modo que nossas ações, elas possam ser vistas.
As pessoas que fazem, tem pessoas que odeiam a luz. Isso tudo é Jesus falando com Nicodemos. Pessoas que odeiam a luz são as pessoas que fazem as coisas no esconderijo. Temos que acabar com isso. O segmento tem que ser às claras. Nada de escondido, Nicodemos. É às claras. Tem que haver uma adesão. E aí então, muitas vezes, a gente sabe que as pessoas fazem as coisas exatamente no esconderijo para ninguém saber, porque é feio, porque é errado, porque é mal. Você já viu alguém fazer o bem escondido? Não. Como Jesus disse, olha, as pessoas que odeiam a luz são as pessoas que são mal, elas são incapazes, porque a luz revela. Por isso que elas odeiam, porque a luz revela, a luz mostra. E quanta coisa acontece distante da luz. Quantos absurdos acontecem na noite, no escuro, para que ninguém veja, para que ninguém denuncie. A gente sabe que a gente não é criança. Quando é fé, mais cedo ou mais tarde, está no noticiário, está no jornal, está na internet. Por quê? Porque as minhas ações, elas não estavam condizentes com a verdade. Por isso que eu procurei sempre fazer as coisas distante da luz. Jesus coloca a importância de um segmento onde a verdade prevaleça e onde a gente seja luz para iluminar os recantos da nossa vida, mas para iluminar também os ambientes onde nós estamos, com o nosso testemunho, com a nossa prática, né? Procurando ser instrumento da misericórdia. A gente precisa entender que o caminho é esse. Mostra que veio para atrair todo mundo para si, para que todos sejam salvos, né? Independente de crença, mas Jesus coloca para Nicodemos a importância de um segmento pautado por boas ações, um segmento pautado por boas obras, onde a gente não tenha necessariamente que viver se ocultando, se escondendo, mas pelo contrário, dando testemunho através das boas obras, né? Então esse é o nosso papel hoje. O que Jesus disse para Nicodemos é o que ele diz para nós hoje. Nós precisamos ser cristãos de uma vida marcada por um segmento que proporcione boas obras dentro de casa, obras de caridade, de generosidade, de bondade, de misericórdia, né? Não ter medo de praticar boas obras, né? E procurar viver na luz. Quem está com Jesus sempre está na luz. Quem está com Jesus está sempre impulsionado a praticar boas obras. Eu não entendo como é que uma pessoa diz que está com Jesus e só vive fazendo besteira, ou pensando besteira, maldando. Não entendo. Que encontro é esse? Que relação é essa que não proporciona testemunho de luz? E a gente sempre procurar, através desse segmento, a gente procurar testemunhar o que Paulo coloca para nós,
anunciar um Deus que é misericórdia. Quantas pessoas precisam, nesse momento, do anúncio, não de um Deus cruel, de um Deus duro, mas de um Deus amoroso, de um Deus terno, um Deus misericordioso. Pessoas que estão precisando disso, né? Ouvir essa palavra. Não, mas eu cometi isso, eu fiz aquilo, eu tenho até vergonha. Verdade, mas você não pode esquecer que a experiência que nós devemos ter de Deus é que Deus é misericordioso. Ele se compadece de nós, mesmo quando nós não merecemos, mesmo quando nós trilhamos caminhos que Ele jamais esperaria, né? E a gente possa terminar esta homilia, esta parte da liturgia da palavra, pedindo a Deus que nunca se canse de ser misericordioso para com você, para comigo, para com cada um de nós. Ele manifeste a sua misericórdia em nossas vidas. A sua misericórdia venha em socorro de nossas fraquezas. A sua misericórdia possa cada vez mais nos levar a enxergar a grandeza que é tê-lo como nosso Deus, né? E Jesus, seu Filho, a misericórdia encarnada, a misericórdia em forma humana, possa nos levar a ser luz, a ter uma vida pautada por boas obras, onde nós tenhamos a coragem de segui-lo publicamente, não às escondidas, não com medo, não com insegurança, não preocupado com o que o outro vai falar, com o que o outro vai pensar, mas preocupado em sempre realizar as coisas no clarão do dia, realizar nossas obras, sempre preocupados em iluminar com a luz de Cristo, misericórdia do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.